Fala pessoal, beleza? Vamos para a correção de mais uma questão de química. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Vamos recomeçar, pera aí. Fala pessoal, beleza? Vamos para a correção de mais uma questão e agora é de química. Vamos lá, vamos começar a ler a questão. Vamos começar pelo enunciado, como o texto é muito grande, para a gente já ler o texto de forma mais objetiva. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual os postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então ele quer o correto, né? Certo. Vamos ler a questão. Perdão. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, vamos lá. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Já vamos avaliando a questão, né? Ele quer o que ainda é correto atualmente. A matéria é considerada de átomos indivisíveis? Não, os átomos não são mais indivisíveis, né? Hoje a gente sabe que os átomos são formados por prótons, partículas positivas, por nêutrons, que são partículas neutras que ficam no núcleo, e pelos elétrons que ficam na eletrosfera, né? Certo? Então, os átomos são partículas divisíveis. E hoje a gente ainda sabe que os prótons não são partículas fundamentais, ou seja, a gente pode dividi-lo ainda em os chamados quarks. São 3 tipos de quark que compõem um próton e são 3 tipos de quark que compõem um nêutron. Mas hoje, até onde a gente sabe, o elétron ainda é uma partícula fundamental, ou seja, ela não é divisível. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Então, a gente sabe que eles não são idênticos em todas as outras propriedades. Átomos de elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes, né? Basta olhar a tabela periódica e a gente já sabe que, por exemplo, o hidrogênio tem propriedade diferente que o ouro, né? Então vamos lá. E todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa? Não. A gente tem os isótopos, né? Que são... na verdade, a gente tem átomos de mesmo elemento químico com massa molar diferente, né? São realmente os isótopos que têm o mesmo número de prótons, né? O que define o átomo, o que define o elemento, mas tem massas atômicas diferentes, né? Como o carbono, né? O carbono tem o carbono 12 e o carbono 14. O 12 se refere à massa molar, mas o número de prótons no núcleo é o mesmo. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Certo, tem diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não necessariamente. Os diferentes elementos químicos podem ter números de massa igual, né? São os isóbaros. São os isóbaros. Que tem número de prótons diferente, mais o número atômico, ou seja, o número atômico diferente, né? Porque o número atômico é determinado pelo número de prótons, mais o número de massa, representado pela letra A, é igual. Os átomos são indestrutíveis? Não, né? A gente acabou de ver que o átomo pode ser divisível, né? E ele pode ser destruído, né? A gente pode pensar no decaimento radioativo, por exemplo, que o núcleo emite partículas, né? E assim ele é degradado e destruído, né? E nas reações químicas mantém suas identidades. Tudo bem, nas reações químicas eles mantêm suas identidades quanto ao elemento, né? Um hidrogênio continua sendo um hidrogênio, né? Numa reação química. Ele pode continuar sendo hidrogênio numa reação química.
Os átomos de elementos, mas a questão está errada, né? A 4 está errada, porque os átomos não são indestrutíveis. Os átomos, na verdade, exatamente, não são indestrutíveis. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa realmente está correta, né? Essa realmente está correta. Essa é a lei de Dalton, né? Foi uma das primeiras leis assim que determinaram que foram importantes, inclusive, para sair o primeiro modelo atômico, né? E isso é percebido até hoje nas reações químicas, né? Quando a gente tem, por exemplo, deixa eu ver, Na mais Cl menos, gerando NaCl. A gente tem átomos em proporções de números pequenos e inteiros, né? 1 para 1 para 1, se rearranjando, né? Para gerar um outro composto químico. Então, assim está correto. Vamos acabar de ler o texto rapidamente. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Então, para responder a questão, o que do modelo de Dalton ainda resiste no modelo atual? É justamente a 5, que nos diz sobre as reações químicas e as proporções estequiométricas, que a gente muito utiliza hoje. Então é isso, obrigado.